Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar um acontecimento marcante, do período republicano do estado do Rio de Janeiro, que é a Reforma Pereira Passos, realizada entre os anos de 1903 e 1906. Essa reforma ela transformou profundamente a cidade do Rio, então capital do país, na época, e diretamente ligada aos processos de modernização e reorganização social após o fim da escravidão. Para analisar esse acontecimento, eu utilizei o artigo de André Nunes de Azevedo, que interpreta a reforma como um projeto político e urbano, e relacionei ele com um texto de Mônica Pimenta Veloso, que analisa os impactos culturais e sociais dessas transformações, especialmente sobre a população negra e marginalizada. A Reforma Pereira Passos ela foi um conjunto de intervenções urbanas realizadas no início da República, com o objetivo de modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Segundo o artigo de André de Azevedo, ela não se tratou de uma única reforma, mas de duas ações articuladas, uma conduzida pelo governo federal, voltada para o progresso econômico, como a modernização do porto, e outra conduzida pela prefeitura, sob Pereira Passos, com foco na reorganização urbana da cidade. Essas reformas elas incluíram a abertura de grandes avenidas, como a Avenida Central, o alargamento de ruas e a demolição de áreas consideradas insalubres. Esse processo ele ficou conhecido como Bota Abaixo e provocou a expulsão de populações pobres das regiões centrais da cidade. O principal argumento de Azevedo é que a reforma ela deve ser entendida como uma tentativa de integração conservadora. Isso significa que o objetivo não era apenas modernizar a cidade, mas integrar a população como um modelo de sociedade considerado civilizado, inspirado nos padrões europeus. O autor ele mostra que existiam dois projetos diferentes, um baseado na ideia do progresso material, ligado ao crescimento econômico e à modernização do porto, esse de iniciativa do poder federal, e outro baseado na ideia de civilização, que buscava moldar os comportamentos, hábitos e a própria vida urbana, de iniciativa do poder municipal. Nesse sentido, a reforma não foi apenas física, mas também cultural e moral, pois ela pretendia transformar a cidade e seus habitantes, impondo novos padrões de organização social. E é justamente nesse ponto que o texto de Mônica Pimenta Veloso dialoga com o de André de Azevedo, mas a partir de outra perspectiva. Enquanto o André de Azevedo ele analisa o projeto das elites e do Estado, Mônica Veloso ela mostra como essas transformações foram vividas pelas populações marginalizadas. Ela destaca que o Rio de Janeiro ele possui uma forte presença de cultura afro-brasileira, especialmente na região conhecida como Pequena África, hoje na área da Gamboa, Santo Cristo ali. No entanto, esse projeto de modernização ele buscava construir uma cidade europeizada, que gerou um conflito entre o modelo idealizado pelas elites e a realidade social da cidade. Com a reforma, muitas dessas populações foram expulsas de seus espaços, mas não desapareceram. Pelo contrário, elas criaram novas formas de sociabilidade e resistência, como redes comunitárias, práticas culturais e ocupação de novos territórios. O texto ele nos mostra que esses grupos estavam brigando por espaço, ou seja, eles estavam lutando pelo reconhecimento de sua identidade e existência dentro da cidade. Portanto, os dois textos eles dialogam diretamente, embora partindo de perspectivas diferentes. Enquanto André de Azevedo ele analisa o projeto das elites, mostrando a reforma como um processo de modernização e tentativa de construção de uma cidade civilizada, a Mônica Veloso analisa o impacto social e cultural desse projeto, mostrando suas contradições e limites. Enquanto um enfatiza a integração, o outro evidencia a exclusão. Isso revela que a Reforma Pereira Passos ela foi ao mesmo tempo um projeto de modernização e, de outra perspectiva, ela foi um processo de expulsão, de segregação e marginalização social. Assim, a modernidade do Rio de Janeiro ela foi construída de forma desigual, marcada por conflitos entre Estado e sociedade. Então, para a gente concluir, a gente pode dizer que a Reforma Pereira Passos ela foi um marco da Primeira República, pois ela redefiniu o espaço urbano e as relações sociais no Rio de Janeiro. E, partindo da análise conjunta dos dois textos, a gente pode compreender que a modernização da cidade ela não foi um processo neutro, mas profundamente marcado por disputas sociais, culturais e políticas. Então, dessa forma, o estudo desse acontecimento ele ajuda a entender não apenas a história urbana do Rio, mas também as origens e de desigualdades que ainda marcam a cidade até hoje.